A paz do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã de sábado, neste dia maravilhoso que o Senhor fez. Que a paz do Eterno esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Deixa eu tomar um golinho do meu café para a gente poder entrar no assunto. Amém, queridos? Cafezinho é para tirar o pigarro, viu? Eu vou ler um texto da Palavra de Deus, na verdade 2 textos, fazer um breve comentário do que ontem à noite Deus falou comigo. Diz assim o texto, Lucas capítulo 12, a partir do primeiro versículo diz assim: Ajuntando-se, entretanto, milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: Acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas disseste, à luz será ouvido. E o que falaste ao ouvido do gabinete, ou no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Em Eclesiastes, no capítulo 3, o versículo 15, diz assim: O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Amados, eu, meditando nesse texto, e se eu fosse fazer uma mensagem mesmo sobre esse tema, eu diria o título da mensagem: Sobre o telhado. Sobre o telhado. E pensando nesse texto, pensando em Eclesiastes, o que Salomão fala, o que é já foi. Já foi. Está lá atrás, já passou. O que há de ser também já foi. Para Deus, o que nós vamos fazer ainda também já foi. Olha que coisa maravilhosa que é a palavra de Deus. O que é, já foi, já passou. O que você fez agora, 1 segundo depois, é passado. O que você vai fazer para você ainda é futuro. Mas para Deus também já é passado. E Deus pede conta do que passou. Olha, Deus vai pedir conta do que nós fizemos lá atrás. E Deus vai pedir conta daquilo que ainda nós vamos fazer. Por isso que a palavra de Deus nos exorta, né? A observarmos o caminho pelo qual nós vamos andar. A observarmos as palavras que saem da nossa boca. A observar as atitudes que nós vamos tomar em relação seja a qualquer assunto. Porque o texto de Lucas foi bem claro. Tudo aquilo que nós fazemos e que está encoberto vai ser apregoado no telhado. Então, queridos, o que Deus está querendo falar para nós aqui? Que nós temos obrigação de confessar a Deus os nossos pecados. Sejam eles feitos lá atrás, ou sejam eles ainda aqueles que nós vamos fazer, aqueles que estão no nosso coração. Porque muitas vezes nós falamos assim, o tempo é um santo remédio. O único santo remédio que o tempo é para criar mancha na mão, é para criar ruga nos olhos, é para nós envelhecermos. Esse é o remédio do tempo, né? Esse é o santo remédio do tempo, que não volta, que nós vamos envelhecer, nós vamos morrer. Agora, o único remédio para curar a nossa alma é a confissão dos nossos pecados. Mas o povo lá fora não conhece a Deus, os ateus não conhecem a Deus. Vai ser apregoado no telhado. Agora, você imagina, queridos, de repente você tem alguma coisa lá atrás, que você fez lá atrás, e você não confessou diante de Deus isso que você fez lá atrás. Isso aí
vai ser apregoado no telhado. Você já imaginou, você já pensou nessa situação? Ah, mas faz tanto tempo que todo mundo já esqueceu. Todo mundo pode ter esquecido, Deus não. E a palavra de Deus diz que vai ser apregoado no telhado. Vai ter alguém lá em cima do telhado. Imagina só, queridos. Você está passando na rua e de repente tem alguém lá em cima do telhado e começa a gritar o seu nome lá de cima do telhado. Olha, esse fulano aí, olha, ele fez isso, ó, olha só para ele. Ele fez isso aqui, fez aquilo outro. Mas então como que eu me livro disso? É simples. Basta confessar os nossos pecados para o Senhor, para o Eterno. O Eterno, ele perdoa os nossos pecados e ele lança no mar do esquecimento. A partir do momento que você confessou, Deus pegou esse seu pecado e lançou no mar do esquecimento. Desse pecado, ninguém vai apregoar ele em cima do telhado. Ninguém. Esse pecado confessado para Deus e perdoado por Deus, ninguém, nem o alvo do seu pecado, vai se lembrar dele mais, vai te acusar dele mais, porque não é permitido por Deus, porque Deus já confessou, Deus já jogou no fundo do mar. Ninguém mais vai lembrar desse pecado, a não ser você mesmo, né? Que de vez em quando ele vem à memória, como que uma espécie de acusação. Mas, se você já perdoou para Deus o seu pecado, não adianta, porque está apagado. O diabo pode jogar na sua mente, o diabo pode tentar fazer você ficar revolvendo dentro de você esse erro que você fez lá atrás e já pediu perdão diante de Deus, porque isso não vai fazer mais efeito nenhum na sua vida. Já foi perdoado. Nem Deus e ninguém mais vai lembrar. O único que vai lembrar disso é o diabo, porque de vez em quando ele vem te catucar. A própria palavra diz, né, que ele sai da pessoa, ele dá uma volta na terra e aí ele volta lá e vai tentar cutucar de novo. O diabo é assim, mas Deus não. Deus apagou. Então, quando algum sentimento perdoado por Deus subir no seu coração, repreenda em nome de Jesus Cristo, porque já foi perdoado. Agora, se você não confessou um pecadinho, né, que pra gente não tem tanto significado, né, um pecadinho só, eu fiz esse pecadinho, mas já faz tanto tempo, não ofendeu ninguém, pode não ter ofendido ninguém, mas vai levar a sua alma para o inferno. Nossa! Não sou eu que falo, é a palavra de Deus. Eu gosto de bizar o meu pastor, Teofilo Brunelli, o pai. Ele falava assim, eu não escrevi a Bíblia. Eu só leio e passo ela. A mesma coisa. Eu não escrevi a Bíblia. E está na Bíblia, né? Que o pecado não confessado, ele vai ser apregoado no telhado. Olha que coisa. Já pensou isso? Para pensar um minutinho. A gente para pensar em tantas coisas, né? Que a gente quer, que a gente ainda deseja, que a gente almeja. A gente para pensar, né? Para pensar um pouquinho naquilo que você fez lá atrás. Ainda no seu tempo de cristão, lá quando você se converteu. Que você pediu perdão de metade dos seus pecados, metade ainda está lá atrás. Essas metades não confessadas serão apregoadas no telhado. Virão à tona. Então, querido, essa palavra estava no meu coração desde ontem à noite. O que é, já foi, está lá. O que há de ser, também já foi. Aqui que é a chave desse versículo. O que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Para Deus, a minha vida e a sua já é passado. Sabia disso? Olha que coisa maravilhosa. Deus, ele já sabe o que vai acontecer comigo e com você. Aí você vai perguntar, mas ele não podia avisar o que vai acontecer com nós amanhã? Ele avisa, na palavra de Deus ele avisa.
Ele fala só isso aqui, ó, você tem dois caminhos a seguir, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas ele podia nos alertar que em tal lugar nós vamos encontrar um buraco lá. Não, aí Deus não te daria o livre-arbítrio. Você escolhe aonde vai pisar. Você decide o que vai fazer. Deus já sabe se você vai pisar no buraco ou não. Ele sabe já. Mas se ele te avisar, não é livre-arbítrio. Ele está tomando decisões por você. E isso Deus não faz. De jeito nenhum. Ele só nos exorta a escolher a vida. Mas nós podemos escolher a maldição. Ele nos exorta a confessarmos os nossos pecados. Mas ele não obriga a nós a confessarmos os nossos pecados. Por eles nós vamos pagar o preço muito alto. Então, queridos, que essa palavra possa ficar no seu coração. Né? Aquilo que você fez em oculto, lá escondidinho, debaixo da cama, ele vai ser apregoado no telhado. Né? Aquela pessoa, sei lá, que você enganou, que você fez alguma coisa, isso vai vir à tona, em cima do telhado. Olha que coisa terrível. Já pensou? Que coisa chata e ruim. Mas Deus nos dá a solução para isso. A palavra de Deus diz que nós temos um advogado justo e fiel, que se nós confessarmos as nossas culpas, os nossos pecados para Ele, Ele vai levar diante do Pai, vai pegar todo esse pacote, vai jogar no fundo do mar e livre nós vamos ser de todos esses pecados. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus abençoe o Brasil. O Brasil precisa muito das bênçãos do Senhor.